Então, aqui nós temos uma figura. Essa figura caiu bastante esse mês. Quase todas as provas que eu peguei tinha presença dessa figura, mas ela está caindo em duas versões. Mês passado caiu apenas essa versão, que é a primeira que nós vamos ver, e esse mês caiu uma outra versão que nós vamos ver também nesse vídeo. Então, nesse a gente vai ver as duas variações que podem cair dessa questão. Então, aqui a primeira diz o seguinte: a figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples, com duplo sentido de circulação. Quando ele fala em duplo sentido de circulação, ele está dizendo o quê? Deixa só eu trocar aqui a cor. Que uma faixa está vindo e a outra faixa está indo. Se eu sei que é duplo sentido de circulação, eu preciso lembrar que a faixa central será na cor amarela. Por quê? Porque ela é duplo sentido de circulação. Então, a faixa central, ela será na cor amarela, em ambos os lados, em ambos os sentidos. Sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. Essas taxas que ele se refere são aqueles refletivos que a gente encontra com bastante frequência. Então, são essas as taxas que ele está se referindo na questão. E aí a pergunta está, aí ele vai dar, né, número 1, o número 2 e o número 3 e também o número 4. E a pergunta é: os elementos refletivos dessas taxas indicados nos números 1, 2, 3 e 4 devem possuir, respectivamente. Quando ele fala no respectivamente, ele quer exatamente nesta ordem. Primeiro o número 1, depois o 2, daí o 3 e por último o número 4. Quais que são essas cores? Na letra A, ele fala em branco, branco e amarelo. Então, vamos analisar. Aqui é o 1, essa é a coluna do número 1, essa é a coluna do número 2, essa é a coluna do número 3 e essa é a coluna do número 4. A primeira dica e a mais importante, e que provavelmente vocês já irão conseguir acertar a questão, é lembrar que, se ela é de duplo sentido de circulação, a faixa central é na cor amarela. Então, deixa eu trocar de novo a cor aqui. Tanto o 2 quanto o 3, ou seja, tanto indo quanto vindo, vai ser na cor amarela. Então, a dica que eu dou para vocês é qual? O 2 e o 3 é amarelo. Então, ó, coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, quer dizer que nesta coluna aqui, ele vai ter que constar amarelo e amarelo, tá? Então, ó, na letra A, ele não fala, ele fala em amarelo e branco. Então, descarta. Na letra B, ele fala em branco, amarelo, amarelo e branco. Opa, pera lá. Ó. Aqui já bate 2 e 3, amarelo e amarelo, porque é a faixa central. Tanto indo quanto vindo, 2 e 3 é amarelo. Então, a princípio, a letra B está correta. Na letra C, ele fala em branca, branca, branca e branca. Não tem como. E na letra D, ele fala em amarelo, branca, amarelo e branco. Então, vejam que a única, que a 2 e a 3, ou seja, na coluna 2 e na coluna 3, é amarelo e amarelo, é na letra B de bola, que é a nossa resposta correta. Continuando, vai funcionar assim, ó. Se você está indo daqui para lá, a tua mão de direção, ou seja, aqui onde está indicando o número 4, ele vai ser branco. E lá na contramão, ou seja, do outro lado aqui, do outro lado da pista, ele vai ser vermelho. Do teu lado da pista vai ser branco, então aqui vai ser branco, e aqui vai ser vermelho, então aqui B de branco. Agora, se você estiver voltando, você estiver no sentido inverso, vai ser a mesma coisa. Desse lado aqui vai ser branco, porque é na tua mão de direção. Do lado de cá vai ser vermelho.
Então, notem que a mesma taxa do teu lado, da tua pista de direção, do teu lado direito, no lado do bordo do acostamento, vai ser branco. Na contramão, vai ser vermelho, para dar ênfase que é a contramão. Mesma coisa aqui no número 1, ó. Aqui você tá vindo, então do teu lado vai ser branco, então B de branco. Na contramão, vai ser vermelho. Mesma coisa aqui, você tá indo daqui para lá. Do teu lado direito, sempre vai ser na cor branca. E na contramão, sempre vai ser na cor vermelha. A segunda variação que eu falei para vocês é essa daqui. Então, vejam que é a mesma figura, só que aqui ele só está pedindo uma cor. Então, diz assim: a figura abaixo representa um trecho de rodovia de pista simples e duplo sentido de circulação. Novamente, se ele mencionou que é duplo sentido de circulação, significa que o centro é na cor amarela. Lembrando que se for uma linha contínua, proíbe a ultrapassagem, que é o caso aqui. Se fosse uma linha seccionada, iria permitir a ultrapassagem. Sinalizado com taxas para melhorar a visibilidade da pista. O elemento refletivo indicado no número 1 pode ter a cor. Novamente, lembra que eu expliquei para vocês na figura anterior? Deixa eu trocar de novo de cor aqui. Então, ó, se você está vindo daqui para cá, deste lado, do teu lado direito, vai ser na cor branca. Só que aqui para você é a contramão. Aqui vai ser na cor vermelha. Ah, mas se você estiver indo daqui para lá, é a mesma coisa. Na tua mão de direção vai ser branco. Na contramão vai ser vermelho. Então, em todas as taxas, na contramão sempre vai ser vermelho. Na contramão. E na tua mão de direção, se você está vindo daqui para cá, sempre vai ser na cor branca. Mesma coisa aqui, ó. Eu estou indo daqui para lá, aqui na minha mão de direção sempre vai ser branco. Na contramão sempre vai ser vermelho. De lá para cá, mesma coisa. Então, indo daqui para lá, a faixa central sempre vai ser na cor amarela, tanto indo quanto vindo, porque ele deixa claro que é duplo sentido de circulação. No teu lado da via, no teu lado de direção, vai ser branco. E lá na contramão, lá na pista esquerda, vai ser na cor vermelha. Portanto, todo o número 1, que está mostrando a contramão, ó, tá vendo? Que indo daqui para lá, ele está mostrando a contramão. Você está vindo nesse sentido. Daqui para lá, a mesma coisa. Está mostrando a contramão. Então, vai ser na cor vermelha. Então, percebam que não é uma questão difícil, só que ela é uma questão trabalhosa. Tem que interpretar bem ela para vocês poderem acertar essa questão. A Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir somente terão validade para a condução do veículo quando apresentados. Então, Carteira Nacional de Habilitação, CNH, e a PPD, que é permissão para dirigir. Elas só têm validade quando apresentadas. De que maneira? Letra A, em cópia autenticada por um cartório. Letra B, junto com o certificado de registro e licenciamento do veículo. Letra C, em original. Ou letra D, junto com a carteira de identidade. O que vocês acham? Tanto a CNH quanto a PPD. Não existe cópia, não existe como você colocar com o certificado do registro do veículo, uma vez que a CNH e a PPD, ele é um documento pessoal. O CRV é o documento do veículo. Aqui ele está falando documento pessoal, tá? Também não tem necessidade de colocar junto com a carteira de identidade. Por quê? O CPF, o RG, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento já estão constando na CNH, tanto na PPD quanto na CNH. Por isso que não tem a necessidade de apresentar junto com a carteira de identidade. Ela não poderá ser apresentada em cópia e não precisa apresentar junto com o CRLV. Ela deverá
única e exclusivamente ser apresentada na versão original. Lembrando que esta versão original pode ser tanto a versão física em papel, que é aquela que vem pelo correio, quanto a versão digital. Porém, presta bem atenção. Essa versão digital, não adianta você baixar a tua CNH lá no celular e tirar um print, tirar uma foto e deixar salvo. Não. Ela só tem validade quando apresentada dentro do aplicativo. Ah, professora, mas e se eu tiver sem internet? Você só vai precisar de internet para baixar a tua carteira. Depois que você tiver baixado ela no teu celular, você consegue abrir o aplicativo, consegue abrir a tua carteira sem a necessidade de ter internet. Então, ela tem que ser apresentada em original na versão física ou então na versão digital dentro do aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação. Penumbra é uma condição adversa de A, tempo, B, veículo, C, luz ou D, tráfego. Penumbra. O que é penumbra? Tanto a penumbra quanto o ofuscamento é condição adversa de luz ou de iluminação. Penumbra vai ser a falta de luz, falta de iluminação, enquanto o ofuscamento é o excesso de luz, excesso de iluminação. Duas questões que eu quero reforçar com vocês. Se ele perguntar o que são condições adversas, são os fatores ou combinação de fatores que podem prejudicar o real desempenho de vocês na direção. Se ele perguntar quais são, vai ficar difícil vocês lembrar de todas, porque são 8 itens. Porém, olha a dica: vocês vão contar a alternativa que tiver 8 itens e vão marcar porque vai ser a resposta correta. Diante das condições adversas de tempo. Bom, tempo é tudo que está relacionado com o clima. Vento, neblina, garoa, cerração, chuva, granizo, entre outros. O que o condutor do veículo não deve fazer? Aqui é aquela questão onde vocês têm 4 alternativas, diferente das demais que uma está certa e 3 estão erradas. Aqui vocês têm 3 que estão certas, uma que está errada, e ele quer que você marque a que está errada. Bom, o que eu tenho que fazer em condição adversa de tempo? Eu tenho que procurar um local adequado, sem risco, como um recanto, posto rodoviário ou posto de gasolina. Então, essa aqui é a alternativa certa. Letra B, reduzir a marcha e acender a luz baixa do seu veículo também é a alternativa certa, porque é o que você vai fazer. Letra C, se o tempo estiver muito ruim, sair da via e esperar as condições melhorarem. Lembrando que esse sair da via é sair num posto de combustível, num local adequado. Pode ser um posto de combustível, uma entrada ou algo assim. Então, a letra C, ela também está correta. Toda vez que tiver condição adversa de tempo, lembre-se da seguinte frase: reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Diante das condições adversas de tempo, você irá reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Sempre. Então, o inverso disso, o que não se deve fazer, se ele está falando em reduzir a velocidade, o errado é aumentar a velocidade para chegar ao seu destino. Então, a alternativa errada, a incorreta, o que vocês não devem fazer é aumentar a velocidade para chegar logo ao seu destino. Uma placa com pictograma. Então, aqui vocês têm um casalzinho. Este casalzinho está dançando o quê? Dá-se a entender que é festa junina, porque tem aquelas balãozinhos, aquelas bandeirinhas típicas de festa junina, certo? Então, a letra A, ele fala em espaço cultural. Será que ele está falando de um espaço ou ele está falando de uma ação? Por quê? Porque esse casalzinho ele está dançando. Então, isso é uma ação.
não é um espaço. Será que é feira típica? Novamente, não está falando de espaço, está falando de uma ação. Letra C, teatro, também. Não está falando de um espaço, está falando de uma ação. E na letra D, ele vai falar em festas populares. Festa popular é uma ação? Sim. Em festas populares, as pessoas irão dançar. Dançar é uma ação. Então, se cair esta figurinha para vocês, é festas populares. E aí eu aproveitei e colocar essas três aqui, que esse mês também foram bem cobradas. Então, aqui nós acabamos de ver, que é festas populares, ela é um pictograma. Esse aqui também é um pictograma, só que aqui é um pictograma de um museu. Por quê? Notem que ele tem aquelas colunas antigas lá. Se você for assistir aqueles filmes mais antigos lá dos egípcios, etc e tal, é muito comum ter essas colunas, essas construções antigas. E antiguidade normalmente fica no museu. Então, se cair este desenho aqui, é um museu. Aqui vocês têm o quê? Aqui vocês têm uma cachoeira, uma queda de água. Notem que tem umas montanhas ali, né? Aí a água vem e cai. Então, também é um pictograma que representa a cachoeira. Então, este pictograma é um museu. Este pictograma aqui é festas populares e este pictograma significa cachoeira. Ó, a ultrapassagem nas pontes e viadutos é, bom, ultrapassar em pontes, ultrapassar em viadutos, ultrapassar pelo acostamento, são infrações. Infrações de natureza gravíssima com 7 pontos. Quando nós falamos em pontes e quando nós falamos em viadutos, vão existir duas situações. Quando for de sentido duplo de direção. O que é sentido duplo de direção? Vocês têm uma pista e aí vocês têm uma faixa que está indo e uma faixa que está vindo. Isso é sentido duplo. Neste caso, vai ser proibido com duplo sentido de direção e pista única. Agora, se fossem 4 pistas, aqui fosse uma e aqui fosse 2. Então, essas duas estão indo e essas duas estão vindo. Aí seria permitido. Então, ele vai ser proibido nas vias de duplo sentido de direção e pista única. Quando for pista dupla, né, tiver 2 faixas ou mais, aí será permitido. Pedestres e animais soltos na via são condições adversas de. Bom, aqui tem uma dica. O que os pedestres estão fazendo? Transitando. O que os animais estão fazendo? Transitando. Se eles estão transitando, é condição adversa de trânsito. Por quê? Trânsito é tudo que circula sobre as vias. Então, se está circulando, se está transitando, é condição adversa de trânsito. Essa questão aqui eu coloquei tanto no vídeo de simulado, estou repetindo aqui no vídeo das questões oficiais, porque estão caindo bastante, tanto essa quanto aquela do desenho da pista, para identificar a cor central. Então, aqui nós temos 3 pictogramas, vocês podem ver que foi trabalhado bastante esse mês, esses pictogramas, porque caiu bastante. Esse primeiro aqui é o desenho do quê? É o desenho de algo antigo, aquelas construções lá de antigamente. Coisas antigas a gente guarda onde? Ou a gente encontra aonde? Normalmente no museu. Aqui nós temos o quê? Aqui nós temos uma ação, presta bem atenção. Essa ação que está sendo feita aqui é que nós temos um casalzinho, né? A mocinha mais o rapazinho, e eles estão dançando, eles estão fazendo uma ação. Dá-se a entender que é uma festa popular, porque olhem que tem as bandeirinhas, né? Estamos entrando no mês de julho, mês de junho, depois mês de julho, e é muito comum essas festas populares, que nós chamamos de festa junina ou de festa julina. Não sei se é a nível Brasil, né? Mas aqui no Paraná é muito comum nós comemorarmos esse tipo de festa. Então, tem as bandeirinhas aqui, né, da festa junina. Então, são festas populares.
E aqui embaixo nós temos o quê? Nós temos a presença de água, e essa água ela está caindo de uma certa altura. Essa ação dessa água cair é uma cachoeira. Então, se cair esse desenho antigo aqui, é o museu. Se cair o casalzinho dançando festa junina, é festa popular. E se cair esse aqui ali da cachoeira, é literalmente mesmo, né, uma cachoeira, uma quedazinha de água, mas a gente conhece popularmente como cachoeira. Certo condutor, após colisão, observou que havia amassamento das duas rodas do veículo. Solicitou, portanto, avaliação profissional, pois sabia que tais amassamentos poderiam comprometer. Não é somente a simetria dos pneus, tá? É a fixação das rodas ou ocasionarem perda de ar e vibrações. Então, se teve, né, um problema ali, acabou amassando as duas rodas, pode comprometer a fixação das rodas ou ocasionar em perda de ar e vibrações. O conjunto da embreagem fica situado no sistema de transmissão e está localizado. Bom, a embreagem, a função dela é ligar e desligar a força motriz da parte restante da transmissão. E a localização dela é entre o volante do motor e a caixa de mudanças. Entre o volante do motor e a caixa de mudanças é a localização da embreagem do nosso veículo. O motorista tenta ajudar duas pessoas vítimas de capotamento em uma rodovia de pouca movimentação. Para tanto, verifica os itens de segurança, solicita o socorro médico e inicia o contato com as vítimas da seguinte forma. Temos número romano 1, 2, 3 e também 4. Agora, quais atitudes estão corretas? No 1, ele fala em informar as providências que tomou, sim, com certeza. Você vai informar as vítimas todas as providências que você tomou, como sinalizar o local, que você já chamou o socorro médico e tudo mais. O 2, ele fala em ouvir a versão das vítimas sobre o acidente. Presta atenção. Você vai sim ouvir a vítima, seja ouvir a versão sobre o acidente, seja ouvir o que ela está sentindo, qualquer outra coisa que ela queira falar. Porém, você jamais irá discutir com a vítima. Então, o 3 está errado, muito menos apontando os prováveis culpados da situação. E 3, aliás, perdão, e 4, que está correto, sendo solidário e permanecendo junto às vítimas até a chegada do socorro. Então, estão corretos o 1, o 2 e também o 4. A sinalização horizontal. O que é sinalização horizontal? Tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento. Vertical é tudo que está em pé, todas as placas. Agora, os desenhos, as marcações, as pinturas, elas são sinalizações horizontais. Só que ele deixa claro. Cor vermelha regulamenta o quê? A limitação de espaços de ciclovias e símbolos de emergência, tipo farmácia, hospital, pronto-socorro, entre outros. Então, sinalização horizontal de cor vermelha, a limitação de espaços de ciclovias e símbolos de emergência. Essa aqui de ciclovia, pessoal, eu gosto de colocar as duas juntas, porque o transitar e o estacionar são infrações completamente diferentes. Transitar como veículo em ciclovia ou ciclofaixa, que é um local exclusivo do ciclista e do pedestre, então se você transitar, você vai estar colocando a vida deles em risco, é uma infração gravíssima sujeito a multa. Qual que é a pontuação da infração gravíssima? Quero ver quem está assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários. Quero ver quem lembra qual que é a pontuação da infração gravíssima. Então, transitar na ciclovia ou ciclofaixa é infração gravíssima, sujeito a multa. Agora, estacionar o veículo sobre a ciclovia ou ciclofaixa, que é um local de uso exclusivo do ciclista e do pedestre, é uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Por que remoção? Porque você está atrapalhando a circulação dos demais. E qual que é a pontuação da infração grave? Quero ver quem vai acertar essas duas questões. Então, a infração gravíssima
Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa e a pontuação é 7. Agora, estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. E a infração grave é 5 pontos. Nesse slide aqui, eu repeti para vocês apenas a pergunta e a resposta correta. Para quem quiser seguir a dica que eu sempre dou aqui no canal, que é copiar a pergunta e a resposta correta. Então, a sinalização horizontal de cor vermelha regulamenta a limitação de espaços de ciclovia e símbolos de emergência. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Infração gravíssima, 7 pontos. E estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. E a infração grave são 5 pontos na habilitação do condutor. Lembrando, atenção, se vocês estiverem com a PPD, que é permissão para dirigir no primeiro ano, vocês não podem ter nenhuma infração grave, nem gravíssima, nem ser reincidente de infração média, senão vocês terão a PPD cassada e terão que reiniciar novamente o processo. Então, se você cometer uma infração gravíssima ou uma infração grave, você vai sim ter a PPD cassada e terá que começar o processo tudo do zero. Trânsito. São considerados crimes de trânsito previstos no artigo 19 do CTB. Eu quero deixar claro aqui que todas as questões na prova teórica do Detran, para a primeira habilitação, que ele mencionar crime ou agravante de crime, eu trabalho da mesma maneira. Por quê? Para a prova de primeira habilitação, não vai existir diferenças. Porém, se você estiver utilizando esse conteúdo, esse canal para estudar para concursos, aí eu aconselho você a deixar bem claro o que é crime de trânsito e o que é agravante de crime. Então, aqui ele vai dar para nós 4 alternativas. Cada uma dessas alternativas vão ter 2 opções. E a gente vai precisar identificar quais das duas que são, né, 2 crimes de trânsito. Na letra A, ele fala em dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Na letra B, ele fala em transitar na contramão de direção e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Na letra C, ele fala em dirigir alcoolizado e transitar na contramão de direção. Na letra D, ele fala em dirigir alcoolizado e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. Bom, eu vou começar contando para vocês que transitar na contramão é apenas infração. Então, aqui a gente já eliminaria a letra B e a letra C. Transitar a mais de 50%, ele gera suspensão direta da habilitação, mas ele não é crime. Então, a gente também poderia descartar a letra D, que fala em transitar a mais de 50%. O começo da letra C e da letra D, ele está parcialmente correto. Dirigir alcoolizado, ele é considerado um crime de trânsito, mas o termo correto é dirigir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, e sim dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo de dano, e dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool são 2 exemplos de crimes de trânsito previstos no artigo 19 do CTB. Tem uma outra questão que está caindo com bastante frequência também, que ele fala de uma pessoa que deu aulas teóricas, aulas práticas e permitiu que o filho menor de 16 anos pudesse dirigir. Dirigir sem possuir habilitação ou mesmo entregar o veículo a condutor não habilitado são considerados crimes de trânsito. A placa R5B indica que é proibido. Toda vez que vocês tiverem uma placa vermelha, lembrem-se
que as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Então, toda vez que esta placa tiver um corte, como é o exemplo dela, tem a plaquinha e tem esse corte em cima, está ditando uma proibição. Segunda dica. Estão vendo que depois do número existe uma letra B? Tem uma dica, tá? Que vocês podem utilizar. Quando for letra B, significa que qualquer coisa que ele esteja falando é direita. Então, vai ter letra A e vai ter letra B. Sempre que for letra B, é direita. Sempre que for letra A, é esquerda. Mais uma dica para vocês anotarem. Na letra A, ele fala em retornar à esquerda. Será que é esquerda? Não é esquerda. Letra B é direita. Na letra B, ele fala em realizar conversão. Pessoal, notem que ele saiu do ponto A e ele foi lá onde quer que ele tenha ido e ele voltou no mesmo ponto. Então, isso é o quê? É um retorno, certo? Só que não é retorno à esquerda, não é conversão também. Então, a letra C, ele fala em retornar à direita. Opa, pera lá. Ó, direita é para cá, esquerda é para cá. Então, a princípio, a resposta correta é a letra C. E na letra D, ele fala em seguir em frente ou entrar à rua ou área restringida. Pessoal, não é seguir em frente. Por que seguir em frente? Essa seta aqui que está apontando, ela teria que estar apontando única e exclusivamente para frente. Então, a placa R5B é uma placa de regulamentação. Resposta correta é a letra C. É proibido retornar à direita. E agora, placa R6C, regulamento. Bom, nós sabemos que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Também sabemos que quando ela tiver um corte, ela está ditando uma proibição. Só que essa aqui, ela tem dois cortes. Isso significa que existem duas proibições, tá? Na letra A, ele fala em proibido carga e descarga. Carga e descarga é a mesma coisa, então não são duas ações. Na letra B, passagem sinalizada de escolares. Espera lá. Não tem como ser porque ela tem um corte. Se ela tem um corte, ela está ditando uma proibição. Só sabendo disso, nós poderíamos ficar entre a letra A, que é proibido, e a letra D, que também é proibido. Na letra A não é, porque ele tem carga e descarga é apenas uma ação, então não tem como ser. Passagem sinalizada de escolares não tem como ser, muito menos permitido o trânsito de escolares. Então, só restou a letra D, que diz que é proibido parar, que é uma ação, e proibido estacionar, que é a segunda ação. Então, aqui nós temos duas proibições, que são proibido parar e estacionar. Então, a placa R6C regulamenta que é proibido parar e estacionar. Mas qual a diferença? Parar é algo breve, rápido, apenas para o embarque e desembarque de passageiros. São alguns segundos. Já o estacionar é o tempo superior ao embarque e desembarque. É mais de minutos, podendo chegar a mais de hora. Então, estacionar é quando você para, você coloca neutro, você coloca primeira, ou você coloca no P, se for um carro automático, desliga o carro, puxa o freio de mão e desce. Aí é um estacionamento. Mas nesse caso, a placa R6C, ela diz que é proibido tanto o parar quanto o estacionar. E agora, nós temos uma plaquinha amarela. Todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos um animal. Então, o que será que é? Letra A, animais. Letra B, animais selvagens. Letra C, cuidado animais. Ou letra D, transporte de animais. Bom, transporte de animais não tem como ser porque não está mostrando
um carregamento, descarregamento ou um caminhão com animais sendo carregados. Cuidado animais também é uma placa de advertência que não existe. Poderia ser atenção a animais. Então, ficamos entre a letra A, que fala em animais, e a letra B, que é animais selvagens. Dica: quando for animais, ele vai ter o desenho de uma vaca, uma vaquinha. Por quê? Porque animal é algo mais comum, mais fácil da gente ver no dia a dia. Esse animalzinho aqui é o quê? Ele é um animalzinho selvagem, é um alce, um cervo, um animal que normalmente não é domesticado, porque ele é um animal selvagem, não é um animal que a gente tem em casa, como por exemplo a vaquinha. A vaquinha, se você morar no interior, numa chácara, fazendo alguma coisa, é bem provável que tenha vaquinhas, certo? Agora, é muito pouco provável que vai ter esse animalzinho aqui. Por quê? Porque ele é um animal selvagem, ele é um animal criado na floresta, criado solto. Não é um animal domesticável, e sim um animal selvagem. Então, a placa A36 significa animais selvagens. A alteração da cor ou outra característica do veículo sem autorização resulta em, bom, você fez uma alteração de cor sem autorização. A primeira dica que eu dou: toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo sobrando, algo diferente do que está no documento, vai gerar a retenção do veículo para regularização. Na letra A, ele fala em apreensão da CNH e multa. Não é tão grave a ponto de apreender a CNH. Letra B, ele fala em remoção do veículo. A remoção só vai acontecer quando você tiver estacionado de forma irregular, em local proibido, atrapalhando a circulação dos demais. Na letra C, opa, agora ele já fala em retenção do veículo para regularização, multa e infração grave, que é a nossa resposta correta. Fazer qualquer alteração de característica, pode ser a cor, pode ser qualquer outra característica, sem acertar, sem arrumar isso no documento, ele vai gerar a retenção do veículo para regularização e é uma multa e é uma infração grave. Mas, novamente, não a ponto de gerar a apreensão da CNH, somente a retenção do veículo para a regularização. Ao Departamento de Trânsito, DETRAN, órgão executivo, cabe, entre outras atribuições de, notem bem, se ele é executivo, ele executa, ele não cria, tá? Ele não vistoria, ele executa. Letra A, ele altera normas de sinalização? Não, ele não ele executa, ele não cria, tá? Letra B, vistoriar, registrar e emplacar veículos. Bom, aqui ele está executando. Executando vistoria, registro de veículo e emplacamento. Na letra C, organizar estatísticas de trânsito em todo o país. Isso aqui não é atribuição do DETRAN, muito menos determinar sobre assuntos relacionados com o trânsito internacional. Então, sim, o DETRAN, que é um órgão executivo, ele tem, entre outras atribuições, a de registrar, vistoriar e emplacar veículos. Lembrando que nos municípios que não tem DETRAN, uma vez que o DETRAN, ele vai ter apenas um por estado e sempre vai ficar na capital. Por exemplo, aqui no Paraná fica na capital, em Curitiba. No Santa Catarina, por exemplo, fica na capital, Florianópolis, e assim sucessivamente. Rio de Janeiro fica na sua capital também. Em todos os estados, o DETRAN vai ficar na capital. O que nós temos nos municípios é o que nós chamamos de CIRETRAN, que é uma circunscrição regional de trânsito. Nos municípios que não têm o DETRAN e sim a CIRETRAN também vai vistoriar, registrar e emplacar veículos, bem como realizar teste teórico, teste prático, entre outros. Lembrando que em alguns municípios
o teste teórico ele já é feito dentro do CFC. Então, já é uma atribuição que o próprio CFC pode fazer. São poucos, mas já existem essas opções. Nas demais, fica a cargo da Ciretran. Fazer prova teórica, fazer prova de renovação, de reciclagem, fazer o teste prático, tanto de carro, de moto, ônibus, caminhão, enfim, e também vistoriar, registrar e emplacar veículos. Considere as manobras de ultrapassagem descritas abaixo. Lembrando que as manobras incorretas de ultrapassagem geram infrações de natureza gravíssima. E qual que é a pontuação da infração gravíssima? Quero que vocês deixem aqui na descrição do vídeo. Qual que é a pontuação da infração gravíssima? Vou responder no final dessa questão. Quero ver quem vai acertar. Número 1. Ultrapassar pela esquerda. Ele quer saber infração. Onde que tem infração? Ultrapassar pela esquerda é infração? Bom, vamos analisar aqui. Então, nós temos a nossa pista aqui. Vamos colocar, né, a faixinha tracejada, que significa que pode realizar ultrapassagem. Aqui é a pista da direita. Aqui é a pista da esquerda. Então, nós normalmente transitamos pela faixa da direita. Nós ultrapassamos pela faixa da direita, ou seja, pela contramão. Então, ultrapassar pela esquerda, sim, é permitido. Ultrapassar em interseções. O que é interseção? Interseção é uma esquina. Vamos imaginar que aqui nós temos uma esquina, que vai ter aquela faixinha central, pintada na cor amarela, que nós chamamos de área de conflito. Aqui, pessoal, na interseção, na esquina, é proibido ultrapassar. Então, sabendo que o número romano 2 está correto, vocês podem descartar as que não têm a presença do número romano 2. Bom, primeiro aqui em cima nós identificamos que o número romano 1 está errado. Então, aqui nós já poderíamos descartar a que tem a presença do número romano 1, que seria a letra B e que seria a letra C. Por quê? Porque ultrapassar pela esquerda é permitido, não é infração, certo? Então, não vai constar na resposta correta, porque não é infração. Então, descarta a letra B e a letra C. Agora, 2, ele fala que ultrapassar em interseções. Isso sim, isso é uma infração. Então, as duas têm número 2, tanto a letra A quanto a letra D. O 2, ele fala em ultrapassar pelo acostamento. Ultrapassar em interseções, esquinas, cruzamentos, bem como pelo acostamento, são infrações de natureza gravíssima. E qual que é a pontuação para essa infração? 7. Parabéns para quem falou 7 pontos, é infração gravíssima. Então, notem que aqui, tanto na 2 quanto na 3, nós temos infração. Letra A, 2 e 3. Notem que eu não preciso nem ler a questão 4, que eu já cheguei à minha resposta correta, fazendo a exclusão dos números romanos que estavam certos ou errados. E claro que ultrapassar em viadutos em pistas de sentido único. É permitido. O que é sentido único? É quando você tem uma ou mais pistas que estão indo no mesmo sentido. Fosse sentido duplo de circulação, por exemplo, assim, vamos imaginar que aqui seja uma ponte, tá? Uma pista está indo, a outra pista está vindo. Em cima da ponte, você não pode ultrapassar. Agora, se fosse a mesma ponte e fosse sentido único, todo mundo estivesse indo na mesma direção, aí seria permitida a ultrapassagem. Então, estão corretos 2 e 3. Ultrapassar ultrapassar em interseções e ultrapassar pelo acostamento são sim infrações de trânsito. E a infração gravíssima são 7. Considere a interseção representada abaixo e as placas. Então, aqui é o seguinte, pessoal. Essa questão ela não é difícil, mas vocês têm que interpretar bem. Por quê? Vocês têm uma placa de pare, vocês têm uma placa de dê a preferência e vocês têm uma placa de alfândega.
Eu já vou dizer para vocês que vocês podem descartar, porque aqui não é uma divisão de país para ter uma alfândega. Então, nós vamos utilizar tanto a R1 quanto a R2, que é a placa de pare e de preferencial. E ele quer saber, as placas devem constar nas posições 1 e 2. A posição 1, que ele se refere, é essa daqui. Então, essa placa ela vai ficar aqui. Presta bem atenção que quando essa pessoa chegar aqui, ela vai encontrar o quê? Uma bifurcação em T. Aqui é obrigatório parar. Então, a placa que vai aqui vai ser esta placa aqui, ó, que vai ser a placa de pare. Então, na posição 1, vocês vão usar a placa R1. R1 na posição 1. Já aqui, se você estiver vindo, notem que aqui são duas pistas, uma está indo e a outra está vindo. Só que aqui vai ser um entroncamento, ou seja, a via vai, né, agregar-se a outra via. Então, aqui não vai existir a necessidade de você parar completamente. Você vai vir devagar, vai reduzir a velocidade, não vindo ninguém daqui, você pode, com cuidado, com velocidade reduzida, acessar a via. Então, nesta posição aqui, vai esta placa. Ou seja, a R2, ela vai na posição 2, porque eu não preciso parar. Eu tenho que ceder, eu tenho que dar a preferência para quem está na via principal. Mas se não está vindo ninguém aqui, eu posso sim entrar direto. Agora aqui não tem como. Independente se eu for para a direita ou se eu for para a esquerda, eu tenho uma bifurcação em T, no final de rua. Então, eu vou ter que fazer uma parada obrigatória. Lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E atenção, o desrespeito a qualquer uma das placas vermelhas, ele poderá sim resultar numa infração. E aqui eu já quero te contar que avançar a placa de preferencial ou mesmo o sinal vermelho do semáforo é uma infração gravíssima com 7 pontos. Avançar a placa de preferencial é uma infração grave com 5 pontos. Isso é muito importante tanto para as tuas aulas teóricas, quanto para as tuas aulas práticas, quanto para a tua prova prática, quanto para o teu dia a dia. Avançar a placa de pare ou sinal vermelho, gravíssima, 7 pontos. Avançar a placa de preferencial é uma infração grave com 5 pontos na habilitação. As placas a seguir, ilustradas quando colocadas junto a bifurcações, aliás, junto a obstáculos, tais como pilares, narizes de viadutos, bifurcações e etc., são dispositivos de sinalização de alerta, tipo marcadores. Se ele está alertando, é porque existe o quê? Existe um perigo. Então, essa sinalização é o marcador de perigo. Ele vai contar, né? Ele vai dar em preto e branco, vai contar que é preto, mas que é amarelo refletivo, parecido com essa aqui que eu coloquei na questão de baixo, mas ele é o marcador de perigo, diferente desse daqui, que ele já está contando que os marcadores de alinhamento são dispositivos para. O que é o alinhamento? Alinhamento é algo que está alinhado, algo que está reto. Quando que vai ter essa placa aqui? Quando essa via tiver uma curva para a direita, tiver uma curva para a esquerda, ele vai ter essas setinhas aqui alertando. Alertando o quê? Alertando o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Então, ele vai alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Esse marcador em preto e branco é marcador de perigo, e esse marcador de alinhamento, ele vai servir, né, para alertar o condutor quando houver alteração do alinhamento horizontal da via. Aqui nós temos duas plaquinhas, novamente, plaquinhas vermelhas,
que são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias, e que o desrespeito gera multa, gera infração. E temos as placas amarelas, que são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Duas possíveis questões são, primeiro, ele realmente perguntar o significado da placa. Então, a placa A2 significa que é uma curva à esquerda. Então, aqui ele está perguntando o significado da placa. Poderia ser qualquer outra placa. Ele vai perguntar o significado. Nessa segunda questão, ele está querendo saber a função. Mas, afinal de contas, o que é função? Para que ela serve? O que ela faz? Por exemplo, você no seu serviço, qual é a sua função? O que você faz? É o que ele quer saber dessa placa. Então, na primeira placa, ela faz o quê? Ela regulamenta. É uma placa vermelha. A segunda placa e a terceira placa, elas advertem. Então, a plaquinha vermelha é de regulamentação. A função dela é regulamentar. Já a plaquinha amarela, a função dela é advertir. Ambas as placas. Então, a função será regulamentação, vermelha, advertência amarela e advertência amarela. Poderia ser qualquer outra coisa aqui. O que vocês teriam que prestar atenção é que as duas segundas, elas têm a mesma cor. Logo, elas têm a mesma função. Então, por exemplo, aqui você não poderia colocar regulamentação, advertência e regulamentação, por exemplo, porque as duas segundas placas, elas têm a mesma cor. Se elas têm a mesma cor, elas têm a mesma função, que é advertir, advertir e advertir. E a placa vermelha, ela vai regulamentar. Em direção defensiva, habilidade significa o que é habilidade? Habilidade é algo que eu sei fazer, é algo que eu tenho manejo. Então, na direção seria o quê? Manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Em direção defensiva, a habilidade é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Outra questão muito comum de cair em direção defensiva é justamente ele questionar quais são os elementos básicos da direção defensiva. Lembrem-se sempre que eles serão 5: conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. O que ele mais cai perguntando é a habilidade, e ele também poderá cair bastante questão falando do que não fazer, tá? Então, é bem importante vocês lerem se ele está perguntando o que fazer ou o que não fazer. Aí eu coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Sendo assim, indica imperícia do condutor. O que é imperícia? Nós vamos ter também em direção defensiva as 3 principais causas de acidente. Lembrando que 95% das causas de acidente estão relacionadas com falhas humanas, que estão divididas em 3 itens: imprudência, negligência e imperícia. O que é imperícia? Imperícia é quando eu não tenho o que me pediu na questão anterior, eu não tenho habilidade. Então, um acidente ocasionado pela imperícia é um acidente que foi causado pela falta de habilidade do condutor, ou seja, a imperícia é a falta de técnica, é a falta de habilidade. Então, habilidade é manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura, e a falta de habilidade ele vai gerar imperícia, que é a falta de habilidade do condutor, ou seja, falta de técnica, falta de habilidade para conduzir um veículo automotor. Para assumir um comportamento seguro, o condutor deve possuir as seguintes características. Neste caso, primeiramente, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter prudência.
E como nós mencionamos na questão anterior, eu preciso ter habilidade, eu preciso ter técnica para manusear todos os comandos do meu veículo para não cometer imperícia e não me envolver em acidente. Então, se perguntar, comportamento seguro, o condutor precisa ter prudência e habilidade. Ter bom humor e saúde é um fator positivo, mas ele não tem relação direta com a direção. A relação direta com a direção é ter prudência ao volante e também ter habilidade, ter técnica para manusear todos os comandos do veículo com desenvoltura. Sobre a forma de dirigir, quais das situações abaixo podem causar riscos no trânsito? Lembra que eu falei para vocês que existem questões que ele pode perguntar o errado, o incorreto, negativo, aqui é um exemplo. Então, é uma situação negativa, tá? É uma situação que vai gerar perigo, que vai gerar risco no trânsito. Que situação é essa? Fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Lembrando que o CTB deixa claro que não sinalizar as suas manobras é considerado uma infração. Por quê? Porque se você não sinalizar, você não contar para os demais condutores que você vai fazer uma manobra, que você vai trocar de faixa, você vai entrar ou sair no estacionamento, poderá sim causar riscos no trânsito. Você pode colidir com outro veículo e até acontecer coisa pior. Então, uma manobra que causa riscos no trânsito, que pode causar um sinistro, uma colisão ou coisa pior, é fazer movimentos ou manobras bruscas sem sinalizar. Para cumprir as determinações legais que estipulam a redução de poluentes, presta bem atenção. A função, aliás, a intenção dessa questão está relacionada com os poluentes dos veículos automotores. A indústria automobilística tem introduzido mecanismos cada vez mais eficientes para atingir o objetivo de diminuir os níveis de poluição atmosférica. Entre esses mecanismos pode-se citar, atenção, tem que estar relacionado com a redução de poluentes. Na letra A, ele fala que a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e a menor liberação do que? De gases tóxicos ao ambiente. Ele não está falando de gases, não está falando de poluentes, então a número 1 está correta. A injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos para o ambiente. O 2, ele vai falar que o catalisador, parte importante do motor, primeiro que não é do motor, e sim do escapamento. Então, o catalisador não faz parte do motor, ele faz parte do escapamento, tanto o catalisador quanto o escapamento. O catalisador, ele vai catar, ele vai filtrar, ele vai diminuir os gases poluentes. Ah, prof. Lu, mas então quer dizer que essa questão tá certa? Não tá, porque ó, ele fala que tem maior eficácia em percursos curtos e não é. O catalisador, ele é 100% eficaz, seja com o veículo parado, seja em distância curta, seja em distância longa, tá? Ele vai ter o mesmo serviço, que é filtrar os gases que são emitidos pelo teu veículo. Por isso que essa questão está errada, porque não é só em percurso curto, ele vai ter a sua função a todo momento que você ligar teu carro. Seja para ligar para ficar parado dentro da garagem, seja para ir na padaria buscar pão, ou seja para dar a volta ao mundo. A eficiência do catalisador vai ser a mesma. Por isso que o 2 está errado. E o 3 fala que o escapamento, equipamento integrante dos veículos a álcool. O escapamento não é só dos veículos a álcool. O escapamento ele está presente, ele é um item obrigatório, bem como o catalisador, em todos os veículos automotores, seja álcool, seja gasolina, seja diesel, seja GNV, o que for. Tanto o catalisador quanto o escapamento são itens obrigatórios em todos os veículos automotores. Então, só está correto o número romano 1, que fala que a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível
e menor liberação de gases tóxicos para o ambiente. Então, ele vai falar das faixas de trânsito em linha tracejada na cor amarela indica. Então, vamos lá. Faixa de trânsito em linha tracejada. Que linha que é essa? Essa linha aqui, ó. Tem uma linha, tem um espaço, uma linha e um espaço. E ele falou que é na cor amarela. Quando a faixa central que divide a pista de rolamento for amarelo, significa que são vias de sentido duplo ou de mão dupla. Quer dizer o quê? Que uma via está indo e a outra via está vindo. O fato dela ser tracejada indica que é permitida a ultrapassagem. Se essa linha central fosse na cor branca, por exemplo, aí seria faixa de sentido único, ou seja, todo mundo estaria indo no mesmo sentido. Mas como ele deixou claro, né, que ela é na cor amarela, significa que um está indo e que o outro está vindo. Então, vamos ver as opções. Na letra A, ele fala em ciclovia. Ciclovia na cor amarela? Não. É na cor vermelha. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre é na cor amarela? Não. Faixa de pedestre é na cor branca, bem como a permissão para ultrapassagem, bem como a via de sentido único. Via de mão dupla é na cor amarela? Sim, com certeza. Via de mão dupla vai ser na cor amarela. E quando ela for tracejada, pontilhada, espaçada, significa que é permitida a ultrapassagem. A faixa de embarque e desembarque, ela é igual à faixa de pedestre, ela é na cor branca. Então, a faixa amarela é via de mão dupla. As marcas longitudinais constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares que permitem ao condutor ultrapassar outro veículo em movimento são. Vamos imaginar aqui então, nós temos uma pista de rolamento, temos a faixa central que permite a ultrapassagem. Que faixa que é essa? Bom, aqui está indo e aqui está vindo, semelhante à do anterior. Será que é a linha contínua que permite a ultrapassagem? Não. A linha contínua, ela proíbe a realização da ultrapassagem. Na letra B, ele fala em amarelas contínuas ou seccionadas. O fato da faixa central ser na cor amarela, como nós vimos nessa questão aqui, ele apenas está indicando que é uma via de mão dupla. Não está indicando se proíbe ou permite a ultrapassagem. O que proíbe ou permite a ultrapassagem é ela ser contínua, que proíbe, ou ela ser tracejada, seccionada, pontilhada, que permite, correto? Na letra C, ele fala em amarela contínua. A amarela contínua, ela está indicando o quê? O amarelo, que é um duplo sentido de circulação, e a contínua, que é proibida a ultrapassagem. Só que ele quer o permitido. O permitido vai estar na letra D, que são as faixas seccionadas. Tem uma faixa, um espaço, uma faixa, um espaço, seccionada, tracejada, pontilhada, interrompida, significa que é permitido realizar a ultrapassagem. Agora, se for uma contínua, igual na letra C, aí ele vai proibir a ultrapassagem. E sempre que a faixa central for na cor amarelo, são fluxos de sentidos opostos. Uma pista está indo e a outra pista está vindo. E sempre que a faixa central for na cor branca, significa que todo mundo está indo no mesmo sentido. A sinalização horizontal. Sinalização vertical são todas as placas. Tudo que está em pé é considerado sinalização horizontal. A sinalização vertical, tudo que está em pé. Sinalização horizontal é tudo que está deitado, pintado ou a postos sobre o pavimento, que indica ao condutor a
proibição para estacionar. É feita em qual cor? Na letra A, ele fala na cor branca. A cor branca, ela permite estacionar. Também pode ser da faixa de pedestre, que também vai ser na cor branca. A linha de bordo vai ser na cor branca. Via de sentido único, todo mundo indo na mesma direção, também vai ser branca. Então, não é proibição de estacionar. A cor azul, ela vai ser delimitada para estacionamentos especiais, como idoso, cadeirante. Então, também não vai ser. A cor vermelha na letra D também não é. Por quê? O vermelho, ele pode tanto indicar estacionamento para farmácia, que vai ter lá, né, o desenho da cruz, ele pode indicar também a ciclovia e a ciclofaixa, mas não é proibição de estacionar. A proibição de estacionar será na cor amarela. Quando tiver o desenho do meio-fio pintado na cor amarela, aí sim ele está dizendo que é proibido estacionar. Então, proibido estacionar, a faixa será na cor amarela. Lembrando que ele terá que ter o complemento da plaquinha E com o corte. Um corte significa que é proibido estacionar, mas que pode fazer uma parada rápida, uma parada breve. E se tiver o Ezinho cortado 2 vezes, significa que é proibido tanto parar quanto estacionar. Agora, a faixa de pedestre. Permissão de estacionamento e indicação de mão única são representadas por qual cor? Essa vocês já devem saber de cor, nós falamos muito nas questões anteriores. Será que ela é amarela? É azul na letra B? Letra C, branca? Ou letra D, vermelha? Bom, a letra A, amarelo, não é faixa de pedestre. Amarelo será proibição de estacionamento e será mão dupla de circulação. A azul é de estacionamento especial, como, por exemplo, idoso, cadeirante, entre outros. Então, não é amarelo e não é azul. A cor vermelha pode ser de ciclovia, de ciclofaixa, pode ser estacionamento de farmácia, hospitais, então também não é. Logo, só nos restou a cor branca. Então, a faixa de pedestre, permissão de estacionamento e a indicação de mão única serão na cor branca. É a distância percorrida pelo veículo, desde o momento em que o condutor vê o perigo e toma uma atitude. Aqui nós temos apenas uma ação. Ele viu o perigo e ele tomou uma atitude. Que distância que é essa? É o momento que você está reagindo a uma situação. Na letra A, distância de parada. Letra B, distância de segmento. Letra C, distância de frenagem. Ou letra D, distância de reação. Do momento em que ele vê o perigo e toma uma atitude, ou vê o perigo e tira o pé do acelerador, nós chamamos de distância de reação. Essa é a primeira distância. Quando ele pisa no freio, continua freando até o carro parar, nós chamamos de distância de frenagem, que é a segunda. E quando nós juntarmos essas duas, desde o momento em que ele viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio, que é a reação, continuou freando até o carro parar completamente, que é a frenagem. Todo esse espaço é chamado de distância de parada, ou seja, todo o percurso, todo o processo, desde o momento em que ele vê o perigo, toma uma atitude, ou seja, viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar, aí seria a distância de parada. Mas no momento em que ele vê o perigo e toma uma atitude, é a distância de reação. Tá, Profilo, mas e distância de segmento é o quê? O próprio nome já está dizendo. Segmento é a distância que você usa para seguir o outro veículo, ou seja,
é a distância em movimento que você mantém do veículo que está seguindo à sua frente. Distância de segmento ou distância de segurança, que é sempre medida em 2 segundos. É a distância necessária para evitar a colisão com o veículo que segue à nossa frente, ou a distância para fazer uma manobra de segurança, uma manobra de emergência, distância de segmento ou de segurança, que será sempre medida em 2 segundos. Indique a placa de regulamentação, que significa alfândega. Bom, alfândega é um lugar, tá? Então, vamos colocar aqui que ele é um lugar. Na letra A, ele tem uma plaquinha com uma corneta cortada. Toda vez que vocês tiverem uma placa de regulamentação, lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Sempre que ela tiver um corte, está ditando uma proibição. Ele falou em proibição? Não, ele falou em alfândega. Então, descarta a letra A. Na letra B, é um triângulozinho. O que esse triângulo significa? Bem certinho, ficou bem torto. Esse triângulo significa que você terá que dar a preferência, ou seja, dê a preferência. Então, também não é um lugar, é uma ação. Na letra D, ele tem o desenho de um caminhão. E ele tem uma seta indicando para a direita. Então, é uma ação também. O veículo, né, os veículos de grande porte deverão ficar aonde? Ó, a seta apontando para a direita. Então, também na letra D é uma ação. Na letra A é proibido buzinar, é uma ação também. Na letra B, dê a preferência, que também é uma ação. E na letra D, veículos de grande porte, né, mantenham-se à direita, também é uma ação. Então, a alfândega é o que está na letra C. Essa plaquinha representa um lugar, esse lugar chama-se alfândega. Mas, afinal de contas, o que é uma alfândega? A alfândega é um lugar onde existe uma fiscalização para troca de países. Por exemplo, aqui, para nós é muito comum a fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Então, aqui nós temos o Paraguai, aqui nós temos o Brasil. E aqui, no meio, na divisão desses dois, vai existir um posto de fiscalização que leva-se o nome da alfândega, para fazer a fiscalização de quem entra, de quem sai, mercadorias, entre outros. Então, a alfândega é esse posto de fiscalização que vai existir entre um país e outro para fazer todas essas verificações. Então, para nós, aqui é muito comum, por exemplo, Foz do Iguaçu, tem a fronteira, né, entre o Paraguai e o Brasil, e lá vai ter essa plaquinha aqui indicando que existe uma alfândega. À esquerda estão descritos os sinais de apito. Então, esquerda aqui e à direita os significados. Direita aqui. E ele quer o quê? A correlação correta. O que é a correlação? É juntar o silvo com o seu significado. Um silvo breve significa o quê? Significa siga. Então, um silvo breve significa siga. Sabendo que um é 2, vocês podem descartar as que não estão começando com essa relação. Ó, na letra A, 1, 2, tá vendo? Ó, risquinho 1 com o número 2. Na letra B, 1 com o 3, então descarta. Letra C, 1 com 1, descarta também. Na letra D também, nossa, professora, mas eu nem li as demais alternativas, eu já achei a resposta correta, sim, com certeza. No segundo, ele fala em 2 silvos breves. 2 silvos breves significa pare. E um silvo longo significa diminua a marcha. Então, um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare, e um silvo longo é diminua a marcha. Então, a correta relação está na letra A. 1, 2, 2, 3, ó, o 2 aqui com o 3 aqui, e 3 risquinhos,
que está lá no número romano 1. Então, relação correta, letra A, 1, 2, 2, 3 e 3, 1 é a nossa resposta. É incorreto afirmar que o motorista é defensivo. Eu até comentei no vídeo anterior que é muito comum de vocês encontrarem, principalmente quando falamos em direção defensiva, as questões incorretas, ou errado, ou exceto, que não se deve fazer. Então, uma informação incorreta é dizer que o motorista defensivo observa bem o trânsito à sua frente, prevê situações de risco e acelera o veículo ao máximo. Então, notem que até aqui observa bem o trânsito à sua frente e prevê situações de risco. É muito comum alguns alunos lerem até aqui, já achar que a resposta está correta e marcar. Só que ele tem um complemento: acelerar ao máximo. Nada em direção defensiva você vai usar o máximo de força, o máximo de potência, acelerar ao máximo, puxar o freio de mão com a máxima força, nada. Direção defensiva, direção preventiva, são atos, ações, atitudes para evitar, para prevenir situações de risco. Acelerar ao máximo, você vai aumentar uma situação de risco. Então, o incorreto, claro que vai ser acelerar ao máximo para sair de situações rapidamente. Sobre os sintomas das paradas cardíaca e respiratória, é errado dizer que o indivíduo apresentará, novamente, ó, errado, incorreto, exceto. Bom, se ele está tendo uma parada cardíaca e respiratória, ele não vai ter batimento cardíaco, ele não vai ter respiração, ele vai ter lábios azulados, ele vai ter unhas, aliás, unhas e língua azulados ou arroxeados, ele vai ter a pele fria, tá? Então, o errado, o incorreto é o contrário disso. É dizer que ele vai ter a pele corada, não vai. A pele dele vai estar azulada ou arroxeada, e ele não vai ter a mão quente, muito pelo contrário. Ele vai ter mãos, aliás, o corpo inteiro dele vai estar frio e não quente, porque ele está tendo uma parada cardíaca e respiratória. Então, sempre fiquem muito atentos quando tiver o errado, o incorreto, o exceto, que não se deve fazer, porque aí das 4 alternativas que nós sempre temos, que normalmente uma está certa, nesse caso, ele quer que você marque a que está errada. Então, nós vamos ter 3 que estão corretas, uma que está errada, e ele quer que você marque a que está errada. Com relação às placas de regulamentação, considere. Bom, vamos começar lembrando que todas as placas vermelhas são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. Lembrando ainda que o desrespeito a qualquer placa vermelha poderá resultar em multa, poderá resultar em infração, que pode ser leve, média, grave ou gravíssima. E aqui ele quer saber o quê? Ele quer saber se está correto o que tem o significado da placa com a descrição que está dando. Então, na primeira placa, no número romano 1, ele tem o quê? Ele tem o desenho de um ônibus e ele diz que significa que é proibido o trânsito de ônibus. Pessoal, proibição, ele teria que ter o quê? Ele teria que ter um corte, certo? Tem corte? Não tem. Tem agora porque eu fiz, mas não tinha corte. Então, essa afirmativa está errada. Não é proibido, é permitido o trânsito de ônibus. A segunda fala que a placa, né, tem o desenho de um caminhão, significa que é proibido o trânsito de caminhão. Novamente, pessoal, não tem corte. Tá vendo aqui na terceira placa que tem uma motinha que tem um corte? Aqui sim tem uma proibição, mas aqui não tem. Aqui é uma permissão de trânsito de caminhões. Para ser proibido, ele teria que ter o quê? Ele teria que ter aquela faixinha cortando. Sempre que falar em proibição, ela vai ter que ter a faixa cortando. Não tem a faixa cortando, não é proibição, é
transmissão. Então, também está errada. E a 3 fala que a placa, então, tem o desenho da moto, tem um cortezinho dizendo que é proibido. Proíbe o trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores, sim. A alternativa 3 é a única que está correta, que esta placa significa proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Então, a única que está correta é o número romano 3. Aqui nós temos outras duas placas, uma placa vermelha, que são placas de regulamentação, que ditam regras, restrições, proibições e obrigações no uso das vias. Como ela não tem corte nenhum, aqui está regulamentando. Regulamentando o quê? A circulação exclusiva de veículos de transporte público coletivo. Não existe placa de rodoviária. Poderia ter terminal rodoviário. Só que aí, em cima do ônibus aqui, ia ter que ter, deixa eu trocar de cor aqui, teria que ter uma espécie de uma casinha para dizer que seria um terminal de ônibus. Ele teria que ter o desenho de uma casinha em cima. Agora, esse desenho, somente com o desenho do ônibus, ele está se referindo à circulação desse veículo, tá? Então, o significado desta placa é circulação exclusiva de veículo de transporte público de passageiros. E a A32, que é uma placa de advertência, que adverte sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Ó, o que nós temos aqui? Nós temos a presença de um pedestre. Ah, então é uma passagem de pedestre. Só que, ó, o que mais que vocês têm nessa placa? Vocês têm uma faixa. Ele está delimitando, ele está determinando um local. Ele está sinalizando um espaço. Então, é uma passagem sinalizada de pedestre. É muito importante quando cair as placas, vocês não apenas olhar para a placa, mas vocês identificar o que tem. Por exemplo, aqui só tem um ônibus, então qualquer coisa que esteja falando está relacionado com a circulação dele, certo? Aqui mesma coisa. Tem um pedestre? Tem. Só que não é só o pedestre. Tem mais uma faixa sinalizando para esse pedestre atravessar. Então, é uma passagem sinalizada de pedestres. É proibida. Aqui eu coloquei, na verdade, 3 questões relacionadas com bicicletas, porque é um tema que cai bastante, então, pelo menos 2 questões aí na tua prova vai ter, pode ter certeza. E eu também quero lembrar vocês, caso vocês queiram ter acesso às questões mais cobradas da prova teórica do Detran, tanto de legislação quanto de direção defensiva, tem 2 e-books disponíveis no Hotmart. Eu até vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Os 2 primeiros links aqui, que eu fiz um combo com as questões mais cobradas, tanto de legislação quanto de direção defensiva, válidas para todo o Brasil. E aí vocês têm um arquivinho ali, vocês podem imprimir, podem anotar ali as dicas, os macetes que eu sempre passo aqui no canal. E também vocês têm um combo junto com os links ali na ordem certinha para vocês poderem estudar os 2 temas mais cobrados na prova teórica, que é legislação, que são 18 horas, e direção defensiva, que são 16 horas. Mais ou menos 70% da prova está relacionada com esses 2 temas. E aqui um tema muito cobrado, que é sobre a circulação de bicicletas. Então, eu coloquei para vocês aqui 3 questões. Primeiro, é proibida a circulação de bicicletas em. Sempre que falar na proibição, tem que começar com rodovia, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Tem alguns complementos no CTB que fala que quando não tiver ciclovia, ciclofaixa, acostamento, a bicicleta poderá circular pelo bordo da pista, tá? Mas isso relacionado com a cidade. Na rodovia vai ser proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias.
Ao conduzir a bicicleta pelo bordo da pista de rolamento, o ciclista deve. Lembra que eu falei para vocês? A bicicleta vai circular pelo bordo da pista. Ele não vai falar direito, não vai falar esquerdo, ele vai falar apenas bordo da pista, ok? Quando ele circular pelo bordo, ele vai circular como? No mesmo sentido da via, sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos automotores, e ele sempre irá manter-se em fila única, ou seja, uma bicicleta atrás da outra bicicleta, não pode ser do lado, tá? Tem que ser em fila única. Esta regra também vale para os pedestres. Os pedestres, ao circular pela via, deverão manter-se em fila também. Atenção, se ele falar dos pedestres nos acostamentos das rodovias, aí ele será apenas permitido. O pedestre no acostamento da rodovia é apenas permitido. A bicicleta no acostamento da rodovia, na rodovia, aliás, será proibido, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. E tanto o ciclista quanto o pedestre deverão manter-se sempre em fila única. E atenção você, futuro condutor, quando você for passar por um ciclista, você deverá manter a distância de 1,5 metros. Pessoal, por favor, quando vocês estiverem lendo essa questão, notem que ele já está falando que ele quer a distância. Como que é medido a distância? Pode medir distância em metro, pode medir distância em quilômetro. Se ele está falando em distância, tem que ser 1 metro, 2 metros, 3 metros e assim por diante. Tá? Então, neste caso, 1,5 metros é a distância mínima ao ultrapassar uma bicicleta. 3 motoristas têm os seguintes históricos de infrações nos últimos 12 meses. Atenção, ele está falando em motoristas, ele não está falando em permissionários nem quem está com a PPD. E ele quer saber o quê? Suspensão. Lembrando que PPD não suspende, PPD caça, tá? Não existe suspensão da PPD. Se a pessoa que está com a PPD, vocês, futuros condutores, no primeiro ano, cometerem uma infração grave ou gravíssima, ou forem reincidentes em infração média, vocês não vão suspender, vocês vão perder, vocês vão ser caçados, vão caçar a PPD de vocês. E vocês terão que começar o processo do zero. Agora, o condutor que já tem a CNH definitiva, ele poderá passar por esse processo de suspensão. Ele vai ficar um tempo impedido de dirigir, ele não perde nada, ele fica temporariamente suspenso, vai concluir o curso de reciclagem de 30 horas aula e depois ele volta a dirigir normalmente, tá? Então, aqui ele está dando 3 motoristas, ele quer saber quais deles irão ser suspensos. O motorista 1 tem 4 pontos relativos a uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20%. Em mais de 20%, não é infração que gere suspensão. Vão existir 3 infrações relacionadas com a velocidade. É uma infração média transitar até 20%, com 4 pontos, é uma infração grave com 5 pontos entre 20 e 50, e é uma infração gravíssima com suspensão direta da habilitação, transitar a mais de 50%, que é o que está cometendo o motorista 2. Vejam que ele não tem nenhuma outra infração anterior, mas ele tem uma infração autossuspensiva, ou seja, apenas essa infração já é o suficiente para suspender a habilitação dele, que é o registro de uma infração por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. E ainda pode cair aquele quadro lá para vocês identificarem quais os condutores estão a mais de 50%. Então, vocês vão ter que fazer a conta. Vamos imaginar que esse condutor aqui estava numa via de 100 km por hora, para ficar fácil a conta. Então, vocês vão fazer assim: 100, ele fala em 50%. 50% é metade. Qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50
150. Quer dizer que até 150 ele cometeria uma infração de natureza grave com 5 pontos. A partir de 151, ou seja, ele estaria a mais de 50%, aí ele teria cometido uma infração gravíssima e a suspensão direta da habilitação. Então, o motorista 2, sim, ele vai ser suspenso, que vai ser o único suspenso. E o 3, ele tem 18 pontos relativos a 2 infrações de natureza gravíssima e uma média. A nova regra diz que o condutor ele será suspenso com 20 pontos se ele tiver 2 infrações gravíssimas ou mais. Esse condutor tem 2? Tem, mas ele não ultrapassou o limite, ele não chegou nos 20. Se ele cometer mais uma infração de natureza leve, por exemplo, que é 3, 18 mais 3 dá quanto? Dá 20, 21? 21. Aí ele seria suspenso, tá? Mas como ele tem 18, ele não vai ser suspenso. Se ele tivesse uma infração gravíssima apenas, ele seria suspenso com 30 pontos. E se ele não tivesse nenhuma, aí ele só seria suspenso com 40 pontos. Para reduzir os pontos cegos do veículo, deve-se. Pessoal, quando a gente fala em ponto cego, são aqueles pontos onde fica dificultado ou fica difícil para a gente visualizar as outras pessoas e os outros veículos. Manter o vidro limpo não vai dificultar, não vai reduzir, nem vai aumentar o ponto cego. O ajuste correto do espelho, tanto interno quanto externo, sim. Então, para reduzir o ponto cego, ajustar corretamente os espelhos externos e, claro, também o espelho interno. Certo condutor vai guiar pela primeira vez. Vocês aí que acabaram de fazer a habilitação, pegaram a PPD e vão guiar pela primeira vez. Diretamente, diferente, né? Um veículo diferente do seu, bem mais moderno. Segundo os preceitos da direção defensiva, o procedimento correto a adotar não é dirigir devagar, pessoal. Você vai dirigir respeitando a velocidade da via. O correto será portar a documentação do veículo, procurar conhecer todos os comandos, principalmente os que são diferentes, os que são mais modernos, antes de conduzi-lo, bem como fazer os devidos ajustes nos espelhos, retrovisores e no banco do condutor. Lembrem-se sempre da sigla BEC. BEC, banco, espelho e cinto. Esta é a ordem que vocês vão fazer, tanto para as aulas práticas, quanto para o exame prático, quanto para o dia a dia. B, E, C. Você vai regular primeiro o banco, depois os espelhos, e aí você vai colocar o cinto de segurança. Finalizado, pessoal, com sucesso, mais um super vídeo com questões oficiais muito cobradas aí na prova teórica do Detran. Gratidão a todos pela companhia, gratidão a todos pelo carinho de todas as mensagens que eu tenho recebido aqui. Quero deixar mais uma vez aqui os meus parabéns a todos vocês que estão sendo aprovados utilizando o conteúdo aqui do canal, e de coração desejo a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas e muita proteção para vocês e, claro, também para a família de vocês. E, ó, não sai desse vídeo sem deixar o teu joinha, deixar o teu like e também compartilhar com quem você sabe que está passando pelo processo da habilitação e comentar aqui qual é o seu estado, qual é a sua cidade. Gratidão a todos pela companhia, um abraço carinhoso a todos vocês e até o nosso próximo vídeo.